Bom dia, terceiro ano. Nós aqui novamente, né? Só que agora com uma aulinha de matemática, certo? Bom, como é que vocês estão hoje? Estão bem? Animados? Bom, então, hoje, né, nós vamos corrigir a atividade da aula passada, que está exatamente na página 100. Então, vamos lá, vamos pegando seu material. Lembrando sempre, né, de antes de pegar no material, tem que fazer o quê? A higiene das mãos, lavar bem as mãozinhas e secá-las, né? Certo? Então, vamos lá, cada um pegando seu materialzinho. Bom, então vamos começar, tá bom? Bom, então, na página 100, como eu falei, né? Nós temos aí dois questionários. Então, no primeiro diz o seguinte: as equipes A e B realizaram os jogos finais de um torneio de basquete e os resultados desses jogos estão no quadro a seguir. Então, só lembrando que nós estamos estudando o quê? Adição, não é isso? Bom, então, nós vamos corrigir, observe bem que esses problemazinhos envolvem a adição, tá certo? Então, a equipe A no primeiro jogo fez 118 pontos. A equipe B no primeiro jogo fez 106. No segundo jogo, a equipe A fez 124 e a equipe B fez 116. Então, ele pergunta: quantos pontos marcou nesses dois jogos? Bom, a equipe A e depois a equipe B, né? Então, vamos lá. A equipe A marcou quantos? Então, tem um quadrinho aí, dois quadrinhos, para fazer cada um, né, a continha. Lembrando que nós temos que colocar parcela por parcela, não é isso? E no caso, observar sempre unidade, embaixo de unidade, dezena, embaixo de dezena e centena, embaixo de centena, tá? Então, primeiro nós vamos da equipe A, tá certo? Vou botar aqui a letrinha A. Então, na equipe A, né, que foi o primeiro jogo, o que aconteceu? Nós temos aí, que foi o primeiro valor, no primeiro jogo foi 118, não é isso? Então, aqui nós temos, né, ó, unidade, dezena, centena, tá certo? Bom, então vamos ao próximo. E o segundo jogo, ele fez 124. Então, unidade, dezena, centena. Sinalzinho, né? E vamos lá. Primeira parcela, segunda parcela. E vamos em busca da soma, não é isso? Do total. Então, vamos lá. Então, vamos lá calculando, lembrando, né? Que primeiro se soma cada um. Então, vamos, observe. 8 mais 4, né? Nós temos 8 e coloca mais 4. Então, nós podemos fazer as bolinhas ou podemos colocar mesmo com os dedinhos, né? Já que nós estamos trabalhando com agrupamento, a gente pode usar os dedinhos, usar alguma coisa que vocês têm em grande quantidade. Então, se você já tem 8, né? Já tem 8, já contou. Aí, coloca mais 4, vai ficar quantos? Olha, 9, 10, 11, 12. Então, 8 mais 4 é 12. O que que a gente faz? A gente coloca a unidade e vai a dezena, que é o número 1. Então, ele vai lá para o grupo da dezena, tá certo? Então, agora, 1 mais 1, 2. E 2 mais 2 é igual a 4.
certo? Bom, e agora nós temos lá nas centenas, 1 mais 1 é igual a 2 centenas. Então, qual é o valor da letra A? Vocês vão colocar lá no espaço 242 pontos, não é isso? É o que foi marcado, tá certo? Bom, agora nós vamos para a equipe B. Eu vou colocar aqui o Bzinho em cima. E aí, nós vamos agora... Bom, no primeiro jogo, a equipe B marcou 106. Então, vamos lá colocar o valorzinho, né? 106. E no segundo jogo, marcou 116. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Depois a gente colocar as parcelas uma embaixo da outra, a gente vai para onde? Para a soma, né? Bom, então aí nós temos 6 unidades mais 6 unidades vai dar quanto? Bom, vai dar 12, né? Então, se vai dar 12, então nós vamos colocar aqui o número 2, que é a unidade, e vai a dezena, né? Para ficar lá no grupo das dezenas. Então, uma dezena mais uma dezena fica o quê? 2 dezenas. E 1 mais 1, uma centena mais uma centena fica o quê? 2 centenas. Então, o valor de pontos marcados pela equipe B é de 222 pontinhos, ok? Certo, crianças? Bom, então, confiram as continhas. E vamos lá para a nossa segunda questãozinha, tá bom? Então, acompanha aí a segunda questão. Diz o seguinte: o departamento de trânsito de uma cidade fez uma contagem dos carros que passaram por um cruzamento no período da manhã e no período da tarde, em certo dia. O resultado dessa contagem está representado no gráfico ao lado. Então, mais uma vez, a gente interpretando gráficos, né? Quem ainda está com dificuldade em interpretar gráficos, volta lá naquele videozinho onde eu expliquei, né? Os gráficos, certo? Bom, então, no gráfico tá dizendo assim: carros que passaram por um cruzamento, que é o título, né? Aí nós temos na barra vertical, nós temos quantidade de carros, né? Que tem, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, tá? Na barra horizontal, que é a deitada, nós temos manhã e tarde. E temos um valorzinho em cada um em cima, né? No da manhã, ele diz que foi 496. À tarde, foram 427, né? Então, esses períodos aí. E dados, é claro que isso ainda são dados reais, são dados fictícios, tá certo? Bom, então temos um quadrinho aí para resolver, né? Fazer os pequenos cálculozinhos. E temos a letra A e a letra B. Na letra A, pergunta o seguinte: ao todo, quantos carros passaram por esse cruzamento nesses dois períodos? Bom, então, é lógico que nós estamos trabalhando com quem? Com a soma, né? Isso, com a adição. Então, vamos lá na segunda questão, né? O que ele diz aí, certo? Bom, então, ele diz que no primeiro foram 496, tá? Então, vamos colocar aí
Letra A, 496. E pela tarde foram 427. Então, vamos lá botar a unidade embaixo de unidade, dezena e a centena, tá certo? Bom, depois de ter colocado as parcelas, a gente vai procurar a soma, né? Saber qual foi o valor de carros que passou naquele dia. Bom, então aqui, 6 mais 7 é igual a... Então, vocês podem estar colocando as bolinhas, colocando 6, aí depois coloca mais 7 bolinhas, e aí depois conta o total de todas. Que vai ser no total de 13. Como é 13, a gente coloca o quê? A unidade e vai a dezena. Então, aqui agora nós temos 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. Novamente, não é isso? E vai o outro número, né? O umzinho. Então, aqui fica como 1 mais 4, 5. 5 mais 4 igual a 9. Então, o valor de carros na letra A que passou foi o quê? 923 carros. Tá certo? Ok? Bom, então agora nós vamos para a letra B. Na letra B, ele diz o seguinte, né? Em qual período o trânsito nesse cruzamento pode ser considerado mais intenso? Qual foi o período? Nós temos 2 períodos, né? Quais são os períodos? O período da manhã e no período da tarde, né? Então, qual foi dos dois que foi mais intenso? Quando eu digo a palavra intenso, quer dizer, qual foi o período que passou mais carro? Qual foi o período mais movimentado? Então, nesse caso, foi o período da manhã, né? Que passou mais carro, que foi de 996, tá? Então, coloque aí no período da manhã. No período da manhã. Certo? Ok, crianças? Bom, né? Pois mais carro, né? Pois mais carro passaram por esse cruzamento nesse período, foi que a gente falou, né? Bom, agora nós vamos lá para a página 101. Lá na página 101 nós temos o quê? A terceira questãozinha, tá? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Bom, então diz o seguinte, na terceira questão. 2 escolas participaram de uma apresentação de folclore. Uma com 226 alunos e a outra com 191. Quantos alunos dessas 2 escolas participaram dessa apresentação? Bom, então nós temos um quadro, né? Novamente, para que a gente faça essa continha. Então, numa escola X foi o quê? A primeira parcela foi de 226. Então, vamos colocar aqui, né? 226. A segunda parcela é o quê? 191. Então, vamos lá. 191, tá? Então, vamos agora encontrar a soma, o total. Então, aí nós temos 6 mais 1 é o quê? Se eu tenho 6, coloco mais 1, fica 7. 2 mais 9 é igual a 11. O que acontece? Coloca o primeiro número e eleva o segundo, não é isso?
Então, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, o total de alunos foi de quê? De 417 alunos. Então, confiram aí, tá certo? Bom, agora nós iremos para a quarta questão. Bom, na quarta questão, o que é que nós temos aí? Nós temos um pequeno bloco, né? Onde a gente vai colocar os valores, alguns valores aí, né? E vamos descobrir como, né? A gente vai fazer isso, tá? Então, vou separar aqui para que fique melhor para a gente poder identificar, né? Então, aqui nós temos, ele diz o seguinte: Vera empilhou blocos com números e desafiou seus amigos a descobrir quais números estavam escondidos por fita adesiva, né? Então, a Vera, muito cuidadosa, ela fez essa pequena brincadeira com os colegas. Então, aqui nós temos, então, vamos observar e vamos descobrir quais foram os seus valores, né? Então, vou desenhar aqui. Bom, então, no primeiro aqui nós temos 5, né? 4, 5. Depois nós temos 4. Depois nós temos 3. Depois nós temos 2. E por último, a gente tem apenas 1. Né? Então, vou colocar aqui os que ela já deu, né? Nós temos, olha só. Vamos junto lá. 10, 20, 30, 40, 50. Aí, depois, ela deu o quê? Olha só, ficou 30. Observe que aqui foi de 10 em 10, né? Olha, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, tiramos aqui um quadrinho. Então, ficou, olha só, 20, 30, 50. Então, agora aqui já foi de 20 em 20, né? Ó, 30 mais 20, 50. Então, a gente vai descobrir qual foi o próximo valor. Aqui, 80, né? Vamos descobrir qual foi também o valorzinho que, no caso, a Vera, né, fez com que os seus colegas parassem para pensar e descobrir qual é o valor, tá? Então, aí nós temos a letra A. Calcule mentalmente e complete os números dos blocos cobertos com fita, tá? Na letra B. Então, vamos lá, vamos descobrir. O primeiro a gente descobriu que é de quê? Que é exatamente, né, de 10 em 10. No segundo, nós vamos ver aqui que 30, para chegar em 50, foi o quê? Foi 20, então vai ser de 20 em 20, né? Então, aqui, 30 mais 20, 50. 50 mais 20, 70. 70 mais 20, 90. Então, aqui o agrupamento foi de 20 em 20, tá? Bom, agora nós temos, né, no caso, 80, certo? Bom, então, o 80, ele diz que é o seguinte: então, vamos pensar, raciocinar qual vai ser o próximo valor. Será que vai ser de 80 mais 80?
Então, de acordo com o raciocínio que nós temos aqui, né, ó. Foi de 10 em 10, depois aumentou mais 20, e depois ele aumentou que valor, né? Então, vamos ver. Vamos pensar, descobrir qual foi o valor. Aham, então vamos matar a charada. 10, né? 30, 40. Então, se eu tenho aqui 80, 80 mais 40 vai dar quanto? 120. Então, 120 mais 40 vai dar que valor? Quem sabe? Quem já descobriu? Ainda não? Então, vamos lá, vamos descobrir, né? Já deu? Eu acho que já deu para que vocês descobrissem. Vai dar o valor de 160. Tá certo? Bom, então vamos lá para o quadro de cima. Bom, a gente já descobriu que é, né? Então, quanto é que tá faltando aqui, no caso, né? Para completar esse valor? Bom, então agora, né? O próximo valor vai ser o quê? 160 mais 40 vai dar o quê? 200. 200 mais quanto mesmo? Qual vai ser o valor agora? Mais 80 vai ser quanto? 280. Né? E o último valor? Qual será o valor que nós temos para descobrir? Então, observe bem, pense e descubra qual foi o valor. E aí, descobriram? Bom, o valor vai ser esses dois, né? 200 mais 280 vai dar quanto? Vai dar 480. Ok? Bom, então, na letra B. Agora, use uma calculadora para conferir seus cálculos, né? Então, aí vocês podem estar usando a calculadorinha, tá? Bom, C. No caderno, faça um esquema semelhante ao de Vera e peça aos seus colegas. Bom, isso aqui é uma brincadeirinha que vocês podem estar fazendo, né? Com os colegas em casa, tá bom? Veja com quem vocês podem estar fazendo. Agora, mudem lá o livro de vocês, lá para a página 104. Lá na página 104, nós vamos falar sobre a situação de subtração, tá? Então, acompanhe e vamos lá. Tá certo? Pronto, tremeu aqui um pouquinho, mas já foi. Calma, né? Muita calma nessa hora para não bagunçar, né? Bom, então aqui nós temos o seguinte: situação de subtração. Então, ele diz o seguinte: subtração sem troca. Ou seja, vamos considerar as situações a seguir. Nós temos duas situações que a gente vai considerar, tá? Então, na primeira, em uma sala de cinema há 48 poltronas. Dessas, 25 já foram ocupadas. Quantas poltronas ainda estão vazias? Bom, então, observando aqui a imagem, o desenho, que as imagens também ajudam, né? Então, para responder a essa pergunta, tiramos 25 de 48, ou seja, efetuamos a subtração, 48 menos 25. Inicialmente, vamos realizar essa operação usando o material dourado? Bom, então aqui nós temos representa, né, a unidade, a dezena, e no caso, se a gente chegar nas centenas. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com quem? Unidade e dezena, tá bom? Então, acompanhe. Representamos os números 48. São o quê? 4 dezenas mais 8 unidades. Tiramos, vamos tirar desses 48, vamos tirar quantas dezenas? Vamos tirar 2 dezenas, que é 25.
e vamos tirar 5 unidades. Então, tira as 5 unidades e tiram as 2 dezenas. Então, quanto foi que ficou de material dourado? Restaram apenas 2 dezenas e 3 unidades, que é no valor de 23. Agora, vamos usar o algarismo, né? Que são os números unidade, dezena, né? Que é 48, primeira parcela, né? Que nós chamamos de minuendo. Segunda, né? Que no caso nós vamos chamar de subtraindo. E no caso, o resultado nós chamamos de diferença ou resto, né? Que na adição nós chamamos de parcela, soma ou total. Na subtração é o quê? Minuendo, subtraindo, diferença ou resto, tá? Bom, ainda estão vazias, quantos mesmo? 23 poltronas, tá? Então, vamos lá para a página 105, a segunda situação, tá? Bom, então acompanhe aí. Na segunda situação, o que ele diz? Para ir a pé de casa até a escola, Mara anda 360 quilômetros. Se ela já andou 120 metros, quantos metros ainda faltam para Mara chegar à escola? Bom, nesse caso aqui, observe que nós temos um número que é o quê? Centena, não é isso? Já temos uma centena aí. Para saber quanto falta para 120 atingir 360, efetuamos a subtração. 360 menos 120. Observe a seguir como podemos representar esses números na reta numérica. O ponto A corresponde ao número 120 e o ponto B corresponde ao número 360. Então, observe aqui, ó, o Azinho está bem azulzinho, clarinho, e o B está de vermelho, tá? Para saber quanto falta para Mara chegar à escola, podemos verificar quanto temos que deslocar na reta numérica a partir do número 120 para chegar no 360. Acompanhe. Então, aí, observe como é que tá a setinha, né? Olha só. 120 aqui, ó, ponto A. Então, ficou o quê, ó? 120 mais 160 foram mais 40. Mais 40, 200. Mais 40, 240. Mais 40, 280. Mais 40, 320. Mais 40, 360. Né? Bom, então, qual foi o total que deu? De 200 e menos 240, né? Então, agora, vamos usar o algarismo em número. Fica como? 360, que é o minuendo, menos 120, que é o subtraindo, que dá o valor de 240, que é a diferença ou resto. Então, no caso, faltam 240 metros para Mara chegar à escola, certo? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Olha só, quero que vocês, né, lá na página 106, o que é que nós temos lá? Nós temos ainda na página 106 a terceira situação. Então, vamos lá para a terceira situação, tá? Ai, balançou aqui novamente, calma, né? De vez em quando balança. Bom, então aqui, Lívia tem 564 reais e Gilberto tem 350 reais. Quantos reais Lívia tem a mais que Gilberto? Para saber quanto 564 tem a mais que 350, efetuamos a subtração. 564 menos 350. Então, já está aqui, né, ó. O minuendo, subtraindo e o resto. 564 menos 350, que dá no valor de 214. Tá certo?
Então, Lívia tem R$ 214 a mais que Gilberto, tá? Então, agora ele pede, que eu não vou mostrar qual é a resposta, que vocês façam isso. Contorne as cédulas e moedas que representam a quantidade que Lívia tem a mais que Gilberto. Então, vocês vão circular o dinheiro que dá nesse valor, tá bom? E eu quero que vocês respondam a página 107, finalizando lá na página 108, tá certo? Bom, então, amanhã, né? Aliás, aguardo a resposta de vocês para a nossa próxima aula, ok? Então, crianças, um cheirão no coração de vocês e até a nossa próxima aulinha de matemática. Beijos e bons estudos!